Bom, pessoal, continuação aqui, bloco número 2 da aula do dia 27. Então, agora, a partir desse momento, a gente encerrou o CPC 26 e nós vamos começar, então, a falar do CPC 9, que é DVA, tá? Esse material, ele já está lá publicado no site, se eu não me engano. Se não tiver, eu já publico. Terminando aqui, eu já faço a publicação. E aí a gente... Então, a gente deve finalizar ele hoje, tá, pessoal? Porque a DVA é relativamente simples, não tem... não é um assunto tão complexo, né? Não é algo tão difícil. Lembrando que a gente vai ver no slide, mas basicamente a DVA ela é obrigatória, única e exclusivamente para empresas de capital aberto, embora tenha muitas outras empresas aí que são capital fechado, limitada, tal, que faz a DVA. As grandes empresas, mesmo sendo capital fechado, acaba fazendo a DVA, né? Eles acabam elaborando. Alguém aqui do grupo, pessoal, faz a DVA? Alguém do grupo aqui, ainda que, acho que ninguém aqui é capital aberto, mas alguém aí elabora, prepara a DVA, mesmo não sendo obrigatório? Sim. A Daiane prepara, legal. Só ela? Muito bem. A maioria acaba não fazendo, né? Porque como não é obrigatório... Enfim, eu tenho aí algumas críticas com relação a essa demonstração, tá? Vou externar essas críticas para vocês aí no meio do caminho. Tem gente que, uma vez eu estava explicando isso numa aula de graduação, aí teve uma menina que trabalhava numa prefeitura, uma senhora, né? Uma excelente aluna, inclusive, e a gente começou a debater, porque ela achava que aquilo... E já vi também, tem até uma fundamentação no próprio CPC, que a gente vai ver aqui, da necessidade, da importância, não sei o que. Eu, sei lá, tenho aí as minhas restrições com relação a isso. Mas, vamos lá. Muito bem. Pegando aqui a DVA, tá? Então, muito bem, pessoal. Vocês estão vendo aí os slides, né? Então, CPC 9, demonstração do valor adicionado. Como eu disse, essa aqui não é um grupo de slides tão extenso, tal, mas assim... Então, vamos entender. Então, a DVA, ela não era obrigatória no Brasil, então até a promulgação da Lei 11.638. Então, foi com a Lei 11.638, não é nem a norma propriamente dito, né, que surgiu essa demonstração, que introduziu as alterações na Lei 6.404, tornando obrigatória para companhias abertas sua elaboração e divulgação como parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada exercício. Gente, essa demonstração não existe, já começa daí algumas críticas. Primeiro, essa demonstração não existe em lugar nenhum da Via Láctea, né, do espaço sideral, só existe aqui no Brasil. Então, se países, do meu ponto de vista, contábeis, países que têm sistemas contábeis mais evoluídos, mais avançados do que o nosso, não fazem essa demonstração, então eu já tenho um pouco de receio, né, do tipo, para que serve? Eu já tenho esse questionamento. Mas isso é um problema meu, e eu vou criticar ao longo da aula aí, né, porque tem algumas coisas que para mim não ficam muito claras, como essa daí, por exemplo. Mas, enfim, só existe no Brasil, tá? Eu lembro que uma vez eu estava até num treinamento na KPMG e tinha um diretor lá, um gerente, na verdade. Ele era um gerente italiano e ele estava passando uma temporada aqui no Brasil, porque foi um pouquinho antes da Copa, né? A Copa acho que foi 2016, sei lá, né? Enfim, foi um pouco antes da Copa. E ele falou assim, não, eu vou ficar aqui no Brasil até a hora da Copa, tal, porque a KPMG tem um programa que você pode fazer ir trabalhar em outro país por um certo tempo. E aí eu falei sobre a DVA no treinamento. E aí ele levantou a mão e falou assim, professor, né, aquele italiano ainda, um sotaque bem arrastado, ele falou assim, ele falou assim, eu nunca consegui entender muito bem a DVA e eu tive uma dificuldade enorme para entender o que é. Ele falou assim, porque na Europa não tem, em outros países que eu já fui não tem e tal, então eu não sei muito bem a finalidade. Então vejam que, estou falando isso para vocês verem que, assim, uma pessoa que é de uma auditoria, uma Big Four, fazendo um comentário europeu, que não sabia exatamente o motivo, ele teve uma dificuldade enorme para entender o porquê, qual a finalidade e tal. Mas a lei colocou no Brasil, né? Como já tentaram colocar algumas outras coisas, acabou não vingando muito, mas
De qualquer maneira, foi introduzido aí pela Lei 11.638, para vocês saberem, não existe norma equivalente no IFRS, nem no SGAP, porque isso aqui é único e exclusivamente brasileiro, tá? Então, ó, antes de se tornar obrigatória para companhias abertas, a DVA era incentivada e sua divulgação era apoiada pela CVM e pelo CFC. Mas assim, você tem um incentivo, você tem ali um apoio, ó, isso aqui é importante e tal. De novo, né, eu não sei se o mercado realmente avalia essa demonstração. Ó, ela não faz parte das demonstrações obrigatórias previstas nas normas internacionais de contabilidade, tá? Realmente ela não faz parte, porque a gente tem nas normas internacionais, é aquilo que a gente viu lá no CPC 26, é balanço DRE, fluxo de caixa, as notas explicativas, balanço, DRE, DRA, DMPL, nota explicativa. Então, basicamente é isso. E no Brasil, para capital aberto, você tem a DVA, tá? Bom, seguindo. Então, qual que é o objetivo dessa norma? Então, o objetivo é estabelecer critérios para elaboração e apresentação da DVA, a qual representa um dos elementos do componente do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Tá? Então, aqui ele fala que a elaboração deve levar em conta aqui o CPC intitulado Estrutura Conceitual Básica, o chamado CPC 0, e a apresentação das demonstrações contábeis, que é o que nós vimos, que é o CPC 26. E seus dados, em sua grande maioria, são obtidos principalmente a partir da demonstração do resultado. Tá? Bom, gente, a gente tem... Você vê que ele fala aqui que a DVA, ele surge, vamos falar assim, ele é um componente do balanço social. Essa questão do balanço social também no Brasil já foi bastante discutido, já foi bastante falado aí. E a gente tem a situação no sentido de que você, por exemplo, no balanço social, você apresentaria o quanto você investiu nas pessoas, no meio ambiente e tal, em todos esses itens, mas é assim, já teve, na época que eu fazia a graduação, não, mas já teve aí, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha uma disciplina, colocaram uma disciplina lá, o MEC passou a exigir que tivesse uma disciplina chamada balanço social. Então as pessoas aprendiam a fazer. Só que é o seguinte, pessoal, isso não vingou. Tanto é que hoje muitas empresas não fazem balanço social. Tem muita gente que nem nunca ouviu falar em balanço social. Não sei se alguém aí do grupo nunca ouviu falar. Se nunca ouviu falar, é normal não ter ouvido falar mesmo, porque muita empresa não faz. E a gente tinha essa questão do balanço social, um aspecto mais de marketing, digamos assim, do que efetivamente a gente ter aí o Fabiano nunca ouviu falar, né? É normal, Fabiano, porque há uns 10 anos atrás tinha até disciplina na faculdade, mas não durou muito tempo, colocaram e depois tiraram. Então, às vezes a gente tem aí um falso, digamos, como eu posso dizer, assim, uma questão social que na prática não é bem verdadeira. É mais ou menos como a gente pensar hoje na França, tá? A França fala assim, não, nós não vamos investir no Brasil, a gente não vai fazer negócio com o Brasil, porque o Brasil não respeita o meio ambiente. Eu acho engraçado europeu falar isso, porque você vai na Europa, você não tem mais floresta na Europa. Você tem uma ou outra. Né? Os europeus destruíram tudo que eles tinham em termos de floresta. E aí eles ficam falando que a França não vai fazer negócio com o Brasil, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que fica aquela falsa ideologia dizendo não, a gente não vai fazer porque a gente está preocupado com o meio ambiente. Não, eles não estão preocupados com o meio ambiente, eles estão preocupados porque o Brasil é um grande produtor vamos falar assim, de grãos, e vai produzir, isso vai prejudicar os produtores da França. E não é nada por conta do meio ambiente, né? Tanto é que na Europa toda, o único presidente que fala isso é o presidente Macron da França. Muito bem, esse é só um exemplo desse falso, digamos, não, investimento, vamos investir, nós temos uma falsa preocupação. O balanço social teve muito disso. Estou usando como fazendo uma analogia, porque o balanço social teve muito disso. Muita gente tinha muitos bancos, né? Que fala, não, a gente investe no meio ambiente, e não era bem assim, tá? A gente tem, pessoal, uma empresa hoje, né? Não vou citar o nome, mas tem uma empresa hoje, que é uma empresa que trabalha aí, uma grande empresa, ela trabalha num determinado segmento,
e ela fica falando que ela investe no meio ambiente, que os produtos dela são ecologicamente corretos, não sei o quê, né? Só que uma funcionária dessa empresa, há um tempinho atrás, fez um TCC, um trabalho de conclusão de curso, não sei se de graduação ou de pós, comprovando, tá, que aquela empresa ela mais danificava o meio ambiente do que efetivamente ajudava, como ela faz nas propagandas. Ela faz até hoje nas propagandas, tá? É uma empresa grande, não vou citar o nome, mas é uma empresa que as mulheres provavelmente devem consumir produtos dessa empresa aí, tá? Enfim, então ficou muito claro ali no trabalho. Tanto é que a aluna ela foi demitida e entraram na justiça, inclusive, se eu não me engano, para pedir o trabalho dessa menina, para tipo, uma espécie de confiscar o trabalho da menina para não divulgar. Bom, só para você ter uma ideia que tem muito essa coisa, não, que a gente investe nas pessoas, tal. E aí esse balanço social não vingou muito e eu vejo a DVA mais ou menos nesse sentido. A DVA, eu costumo brincar assim, pessoal. A gente tem aí, vamos falar assim, em termos de política, nós temos a direita e a esquerda, certo? Então, a direita é mais voltada para aquilo que pensam os empresários, né? Para os capitalistas e tal. E a esquerda, ela está mais preocupada lá com, digamos assim, os trabalhadores. Então, você tem o partido dos partidos trabalhadores, você tem o partido lá, ou pelo menos o presidente que está sem partido. Então, você tem um cara de esquerda e o PT um de direita e o PT de esquerda tal. Né? O pessoal tal. Por quê? Eles estão preocupados, o pessoal de esquerda, mais com a população, estão preocupados mais com o social, com os trabalhadores. Enquanto que o pessoal de direita é mais voltado para os empresários, enfim, né? Digamos assim, para o capital e não para o trabalho. Esquerda mais voltada para o trabalho. Bom, não estou aqui querendo fazer ideologia, mas é só para ficar um pouquinho claro, né? Como eu digo, uma brincadeira que eu faço entre esses dois extremos que a gente tem. Então, quando você olha uma DRE, você está olhando, digamos assim, para o lado da esquerda, para o lado da direita, né? Então, você está olhando o lado mais capitalista. Por quê? Porque você está olhando a questão do lucro. Então, quando você apresenta a sua DRE lá nas suas demonstrações, você está falando assim, ó, a empresa ela gerou tanto de receita, teve tanto de despesa, gerou tanto de lucro, tá? Então, essa é a visão da DRE. A visão da DVA, ela é uma visão mais do lado humano, tá certo? Porque ela está mais preocupada com a riqueza que a empresa gera e como essa empresa distribui essa riqueza e para quem ela distribui. Nós vamos ver que ela distribui para 4 grandes grupos, mas é uma questão de distribuição. Então, no meu entendimento, você tem ali uma visão um pouco mais social, né? Gero riqueza e distribuo a riqueza. No fundo, pessoal, o mesmo número que vai dar na DVA é o mesmo número que vai dar na DRE. É que você faz os demonstrativos de forma que você muda a visão que você tem com esses dois demonstrativos, tá? Basicamente é essa aí digamos assim, a diferença entre os dois demonstrativos. Tudo bem? Bom, então ele fala aqui, ó, então até onde vai, né, e o que apresenta aí, então alcance e apresentação da DVA. Então, ó, a entidade deve elaborar a DVA e apresentá-la como parte integrante de suas demonstrações contábeis para empresas de capital aberto, ok? Então, a DVA, ela tem que proporcionar aos usuários... só voltando uma coisinha aqui, ó, pessoal, ó. Ela fala aqui, ó, então representam um dos elementos componentes para evidenciar a riqueza criada pela entidade. Ela é muito parecida com o formato, vamos falar assim, do PIB. O que é o PIB? Esse produto interno bruto. Ele mostra o quanto o Brasil consegue gerar de riqueza. É mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem na DVA, tá? Então, veja, ele proporciona aos usuários aí das demonstrações informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como essas riquezas foram distribuídas. Diferentemente da DRE. A DRE, ela mostra... E por que vocês podem estar pensando, por que eu estou só citando a DRE? Porque todos os dados da DVA, pessoal, basicamente saem da DRE. Então, a DVA nada mais é do que uma DRE apresentada num outro formato. Ou seja, do ponto de vista da geração e distribuição de riqueza, como a gente está vendo nesse último item aqui, tá? Então, olha só, ó. Então, ó, a distribuição da riqueza criada, ela deve ser detalhada minimamente. Basicamente, vocês vão ver aqui que ele vai falar, ó, pessoal, encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis e juros sobre capital próprio, dividendos, lucros retidos. Então, ó,
fazendo isso aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, então, ó, isso aqui é funcionários, tá? Deixa eu melhorar aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Então, funcionários. Isso aqui é para vocês não esquecerem, tá, pessoal? Ó, juros, impostos, taxas, nós estamos falando de governo. Aqui nós estamos falando de terceiros. E aqui, ó, nesses dois itens nós estamos falando de sócios, tá? Então, se você olhar aqui, ó, a Márcia deve lembrar bem, a gente tem aqui, ó, o FGTS. Então, se você quiser lembrar das distribuições depois na hora de fazer, você tem o FGTS. Funcionários, governo, terceiros e sócios. Esses dois aqui são sócios, tá? Então, aqui é a distribuição mínima, né? A Márcia lembra, né, Márcia? Então, isso ajuda muito na hora de você entender ou de montar a DVA. É só lembrar do FGTS lá, que é o montante que você estaria, digamos, como eu diria, fazer aí essa distribuição de riqueza, tá? Muito bem. Aí a gente entra aqui nas definições, então a gente tem o valor adicionado, que é o quê, na verdade? Ó, ele fala, ó, representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, a medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros, tá? Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, que foi produzido por terceiros e transferidos à entidade. Nós vamos detalhar esses itens aqui. Mas, diferentemente, pessoal, da receita, é porque, veja só, riqueza é diferente da receita, tá? Opa, peraí, acho que vocês não estão vendo aí, né? Acho que vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo. Eu estava mudando o slide, vocês não estavam vendo, né? A Daiane também lembra, né, Daiane? Porque isso aí ajudou bastante aí na prova, né? Ó, então, agora sim. Ó, então, a gente estava falando de alcance aqui, e aí a gente entra aqui, então, nas definições. Então, gente, vejam que o valor adicionado ele é um pouquinho diferente daquilo que a gente tem, digamos, em termos de receita, tá? Porque o valor adicionado, na verdade, digamos, muda o ponto de vista. Aqui nós estamos falando de geração de riqueza. Então, ó, na verdade, o valor entre as vendas e os insumos adquiridos. Basicamente, assim, fazendo uma analogia com a DRE, mais ou menos, tá? É como se fosse o seu lucro bruto, porque você tem o faturamento menos a receita líquida menos o custo. Então, o que sobra para você seria o lucro bruto. É mais ou menos isso, é porque aqui é um pouco mais abrangente, tá? Quando a gente fala em termos de riqueza. Nós vamos detalhar isso. Você tem a receita de vendas de mercadorias, isso aqui é o conceito normal que a gente já está acostumado, ó, representa os valores reconhecidos na contabilidade. Então, é esse título de receita, pelo regime de competência e incluídos na DRE. Tá? Então, a receita é o conceito normal. Outras receitas, então, aqui não é necessariamente o mesmo conceito que a gente tem na DRE, aqui é um pouquinho mais abrangente. Ó. Representa os valores que sejam oriundos, principalmente de baixa por ativos não circulantes, tais como resultado na venda de imobilizado, investimentos, outras transações, que não configuram reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades. Então, vamos lá. Você tem na sua empresa receita de vendas, você tem receitas de aluguéis, receitas financeiras, outras receitas, receita de equivalência patrimonial, tudo isso. Muito bem. Você tem aqui receitas de ganhos, né? Vamos falar assim, na venda de imobilizado, uma série de ganhos que você tem. Mas aqui o que ele considera como outras receitas são todos esses itens, fala aqui, ó, que sejam oriundos, principalmente da baixa por ativos, alienação de ativos não circulantes, tais como resultado da venda de imobilizado, investimentos e outras transações, tá? Ele fala aqui, ó, que não configuram reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades. Então, o que são essas riquezas aqui, gente? Quando você recebe recursos de terceiros, por exemplo, receita de aplicação financeira, quando você recebe aluguéis de terceiros, resultado de equivalência patrimonial, basicamente esses três, pode até ter outros, mas basicamente esses três, ou até mesmo dividendos, acho que dividendos também, basicamente, eles não são aqui considerados na DVA como outras receitas, tá? Por quê? Porque esses itens, eles são considerados como transferência de riqueza. Por quê? Porque você tem esse recurso, sua aplicação financeira, equivalência patrimonial,
qual outro que eu falei? Aluguéis. Então, veja, você tem ativos investidos ou sob o controle de outras pessoas e que essas pessoas elas geram riqueza com esse uso e transferem para você. A gente vai ver aqui. Então, esses 3 casos, basicamente, não são considerados aqui dentro de outras receitas, tá? Então, isso é importante. Ó, diferentemente dos critérios contábeis, também incluem valores que não transitam pela demonstração do resultado. Também tem isso. Eu disse a vocês que a base da DVA é a DRE, mas tem valores que não transitaram pela DVA, pela DRE, mas que devem ser considerados. Como, por exemplo, aqueles relativos à construção de ativos para uso próprio da entidade e os juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores de ativos de longo prazo. Por exemplo, aqui o que ele está falando, você tem a construção em andamento, por exemplo, mobilizado em andamento, por exemplo, e esse que ele fala aqui, ó, juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados a ativos de longo prazo, ele está falando do CPC 20, né, que é custos de empréstimos. Quando você tem custos de empréstimos, este CPC, ele diz que a empresa ela pode pegar essa despesa financeira e incorporar o valor do ativo, até o ativo ficar pronto ou praticamente pronto. Então, você não reconheceria no resultado, e sim no ativo. Então, esses itens aqui na DVA, veja, é riqueza que você está transferindo. Então, nesse caso, embora não entre na DVA, você precisaria lançar na DVA, tá? Ó, no caso de entrega de estoque, de longa maturação, os juros a eles incorporados deveriam ser destacados como distribuição de riqueza no momento em que os respectivos estoques forem baixados. Dessa forma, não há que se considerar esse valor como outras receitas, tá? Por quê? Porque automaticamente ele vai estar dentro do custo. Então, se você tem juros que vai incorporar o estoque, ele fala estoque de longa maturação, vamos supor, você está construindo um navio, você tem um financiamento para construir esse tipo de estoque, né? Esse tipo de bem que você vai vender. Porque vai ser estoque em produção, estoque em elaboração. Então, à medida que você vai reconhecendo, quando você vende, ele vai para custo. Então, automaticamente, você não precisa considerar ele como, digamos, como transferência de riqueza. Tá? A gente tem aqui os insumos adquiridos de terceiros. Basicamente, gente, ó, ele vai separando os grupos da DVA. A DVA como se diz, ela é dividida em sete grupos. Quer dizer, vamos falar assim, ela é dividida em 8 grupos. O primeiro grupo é receita, por isso que ele fala aqui de receita. O 8º grupo, pessoal, é a distribuição, é isso que está nesse slide aqui, ó. Então, é como eu vou distribuir. A gente fala de receita, grupo 1. A gente fala de outras receitas, grupo 1. A gente fala, aí ele fala aqui os conceitos, que a gente acabou de falar. Aí, ó, insumos adquiridos de terceiros, grupo 2. Tá? Ó, ou item 2. Ó. Então, esses insumos representam os valores relativos à aquisição de matéria-prima, então é aquilo que vai para o seu estoque, mas que depois vai para o custo. Mercadorias, materiais, energias, serviços, que tenham sido transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. Ou seja, aqui, gente, ele fala em insumos adquiridos de terceiros, não é somente aquilo que nós consideramos como custo, tá? Aqui esses insumos são custos e despesas. Um outro detalhe, você tem matéria-prima, enquanto a matéria-prima, insumos de qualquer maneira, de qualquer natureza, estejam nos estoques, ele não compõe a DVA. Por quê? Porque ainda ele está retido lá na sua empresa. Quando ele vai para o custo, aí ele compõe a riqueza. A gente não tem o princípio da competência que tem que ter o confronto entre receita e despesa. Então, enquanto eu não tenho esse confronto, ele fica lá no ativo. Tá? E aqui, gente, a gente está falando de custo, dos itens de custo e os itens de despesa. Então, por exemplo, tem lá despesa com energia elétrica, tem o custo com energia elétrica, tem despesa com, por exemplo, transporte e tal. Tudo ele deve entrar. Não é só custo, é custo e despesa. Ok? Aí você vai ter o item 3, que é a diferença entre a receita e os insumos, e o item 4 é o que nós chamamos de retenções. Por isso que ele está falando aqui, ó, depreciação, amortização e exaustão compõem o item 4. Representam os valores reconhecidos no período e normalmente utilizados para a conciliação entre o fluxo de caixa operacional e o resultado líquido do exercício. Então,
é o conceito mesmo, aquilo que você lançou lá na sua DRE como depreciação, amortização e exaustão, tá? Tem que lembrar que uma parte disso vai estar no custo, tudo bem, você vai ter que deixar lá. E aqui você vai então fazer, colocar aquilo que você tem de depreciação, amortização e exaustão num item à parte, tá bom? Aí esse é o item 4. O item 5 vai ser, digamos assim, o valor adicionado líquido. E aqui, ó, o valor adicionado recebido em transferência é o item 6. A gente vai ver, eu estou falando do item 1, 6 para facilitar um pouquinho, que a gente vai ver na sequência aqui. Ó, o item 6. Então, representa a riqueza que não tinha sido criada pela própria entidade. Então, por exemplo, ó, e sim por terceiros. Aqui a ela é transferida, como por exemplo, a receita financeira. Então, de novo, eu tenho um dinheiro aplicado no banco, tá? E o banco está usando meu dinheiro lá. O recurso é meu, mas o banco está usando. Ele gera receita financeira e ele transfere essa riqueza para mim, porque essa riqueza é minha, porque o recurso é meu, então a riqueza é minha. Ele transfere isso para mim. Ó, equivalência patrimonial, tá vendo? Ó, dividendos. Então, ou seja, eu tenho um investimento lá na minha controlada, na minha coligada, e eu vou reconhecer, seja recebimento de dividendos, equivalência patrimonial, royalties. Por quê? Porque eles estão utilizando ativos que são meus. Então, eu tenho recurso, essas pessoas, esses terceiros, utilizam esses recursos, logo, a riqueza gerada lá, eles transferem para mim. Por isso que são valores adicionados recebidos em transferência. Então, envolve aqui a receita financeira, equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, enfim. Ó, precisa ficar destacado, inclusive para evitar dupla contagem em certas agregações. Lógico, porque aqui no começo, ó, eu estou falando, tem outras receitas. Então, vamos supor que a sua empresa tem receita de royalty. E na receita de royalty, por exemplo, ou receita de aluguel, você vai incluir ali em outras receitas. Não, ela não tem que ser incluída lá, porque aqui tem uma posição diferente. Lá nas distribuições, veja, eu recebo o valor em transferência, mas também mando o valor em transferência. Então, por exemplo, aqui quando eu tenho receita de aluguel, eu estou recebendo em transferência. Quando eu pago o aluguel, é o oposto. Por quê? Porque eu tenho o que na minha empresa? Eu estou usando um bem que não é meu. Este bem é de terceiros. Consequentemente, o valor que eu pago de aluguel, ele não é despesa. Eu não posso considerar como despesa. Na verdade, eu tenho que considerar como transferência de riqueza, né? Ou transferência aí de valor adicionado, tá? A gente vai ver isso aí um pouquinho melhor. Até aí tudo bem, pessoal? Estou falando aqui, estou indo bastante rápido aí, eu acho. Mas tudo bem até aí? Dúvidas? Porque, como eu disse, isso aqui é relativamente simples, não tem muita complicação. Dúvidas aí, questionamentos até agora? Não? Então vamos adiante. Vocês pelo menos estão me ouvindo aí? Não. Se não, eu estou falando, vocês não estão nem me ouvindo aí. Né? Aí eu estou falando sozinho aqui já uns 40 minutos. Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo, ó. Então, o valor adicionado aqui em transferência. Então, depois a gente tem, ó, veja só, gente. Basicamente, dos únicos CPCs que a gente tem, eu acho interessante que, basicamente, dos poucos que a gente tem, a fundamentação a gente só vai ter desse aqui, basicamente, que eu me lembro, é só o CPC aqui, a DVA que tem essa fundamentação, né, para explicar o porquê que existe esse CPC. Então, eu sempre, uma vez, não sei, acho que não é da época de vocês, não sei se vocês já ouviram falar da chamada Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, já ouviram falar? Margaret Thatcher, ela foi uma, e nem sei se essa frase é atribuída a ela, mas ela era chamada a Dama de Ferro, né? A Margaret Thatcher, ela foi primeira-ministra da Inglaterra. E assim, ela jogava duro, ela pegava pesado. E uma vez teve uma frase que ela disse o seguinte: bom, eu sou mulher, se eu precisar, ela falou assim, eu sou uma líder, se eu precisar ficar explicando o porquê ou que eu sou uma líder, é porque eu não sou líder, certo? Então, se eu precisar explicar, veja só, eu sou professor, se eu precisar ficar explicando que eu sou professor, se eu sou líder e preciso ficar explicando para todo mundo que eu sou líder, talvez você não seja líder, tá? Então, ela disse uma frase parecida. Então, eu tomo isso muito aqui na DVA. Se eu preciso ficar justificando muito, né? Quando a gente justifica muito uma coisa, pessoal, é porque tem algum problema,
tá? Então, se eu preciso ficar justificando o porquê da norma, puxa, será que é a mesma coisa, gente? Veja só. Por que a gente não deve... Muita gente fala assim, não, eu juro por Deus. Não tem? Quando a gente fala, eu juro por Deus. Mas a palavra de Deus diz, né, a Bíblia diz muito claramente que a gente não deve fazer juramento, jurar o seu santo nome em vão. Né? A gente fala, por que a gente jura por Deus? Bom, e por que a gente não deve jurar por Deus? Né? Bom, a gente não jura por Deus pelo seguinte, pessoal. Se você está falando, veja só, olha o raciocínio, é o mesmo raciocínio aqui. Se você precisa ficar justificando, então vamos lá. Bom, se você falou uma coisa, eu peguei aqui para a Márcia, por exemplo, que ela até deu risada ali, e falei para ela uma determinada coisa, falei, Márcia, isso aqui é assim, assim, assim. Tá? Então, se eu falo isso para ela, eu como cristão, por exemplo, ou como uma pessoa correta, ou como uma pessoa séria, não eu, né, mas qualquer pessoa, veja só, ela acredita em mim. Agora, quando eu falo assim, não, mas eu estou te falando isso, juro por Deus. Se eu estou falando eu juro por Deus, significa, né, o que acontece que eu preciso de alguém superior a mim para, digamos assim, para validar aquilo que eu estou falando. Então, muito provavelmente aquilo que eu estou falando é duvidoso, tá certo? É duvidoso. Ou é difícil de acreditar, né? Tudo bem, Glaucio, eu vi aqui, né? Não, fica tranquila, tá? Pode ficar tranquila. Eu tinha visto a mensagem, não deu para responder porque eu estava no meio da aula, estou vendo aqui a mensagem, tá? Legal. Bom, mas que bom que está presente aí. Bom, vamos lá. Então, o que eu vejo, né, nesse tipo de fundamentação aqui, basicamente é isso, tá? É querer explicar o porquê que você tem que seguir a norma, olha só. Então, a DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela de contribuição que a entidade tem na formação do Produto Interno Bruto, no PIB. Então, essa demonstração apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros e que são vendidos ou consumidos durante determinado período. Você entende? Então, o que eles querem com a DVA? A fundamentação, o porquê Bom, então, com a DVA, eu vou apurar o quanto a minha empresa ela realmente agrega no PIB. Lógico que, assim, de 100% das empresas, pessoal, a gente tem, digamos, 20%, nem isso, é um pouco menos até, são as empresas que representam quase que 80% do PIB. São poucas empresas que acrescentam ou que têm um peso maior no PIB. São as grandes empresas, a própria Petrobras e outras aí. Mas se a gente for ver em termos práticos, a grande maioria das empresas são empresas pequenas, médias, que talvez não justifique. Então, esta própria fundamentação nos faz entender, digamos assim, o porquê que só a empresa de capital aberto precisa fazer essa DVA. Né? Agora, do ponto de vista prático, em termos de tomada de decisão, coisa do tipo, eu não vejo muita finalidade. Isso eu, né? Maurício Pocopetes. Para os investidores e outros usuários, então essa demonstração proporciona o conhecimento de informação de natureza econômica e social e oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida. A decisão de recebimento por uma comunidade, o município, estado e a própria federação de investimento pode ter nessa demonstração um instrumento de extrema utilidade e com informações que, por exemplo, a demonstração do resultado por si só não é capaz de oferecer. Ou seja, aqui é aquele ponto que eu comentei com vocês agora há pouco, que eu tive uma aluna, ela trabalha numa prefeitura, na prefeitura de Osasco, mais precisamente, como eu disse, uma excelente aluna, e ela falou, não, professor, eu acho essa demonstração muito importante. Ela falou, porque você imagina, eu estou lá na prefeitura, a gente vai conceder um benefício para uma determinada empresa, então a gente precisa ver o quanto que essa empresa investe no social, tal. Enfim, não sei se a empresa investe no social, porque se a empresa é uma empresa limitada, primeiro, ela não está obrigada a fazer demonstração. Segundo, se é uma empresa que investe no meio ambiente, por exemplo, esse investimento no meio ambiente talvez não esteja representado aqui na DVA. Você percebe? Então, eu acho que a DVA, para esta finalidade que dá essa fundamentação, desculpa, gente, esse é um ponto de vista meu, tá? Então, só estou reforçando isso. Mas, assim, essa fundamentação, eu acho que para saber quanto a sua empresa interfere no PIB, não sei se isso é relevante. E saber o quanto sua empresa investe no social, eu acho que essa demonstração ela não apresenta isso de forma adequada. Mas
é a fundamentação, tá? Isso é o que está lá no próprio CPC. É assim que eles, digamos, entendem aí a importância. Eles acham que isso aqui que é o mais relevante na hora que você elabora uma DVA. Bom, aqui a gente vai começar a entender agora, pessoal, como eu disse para vocês, a formação da riqueza. Então, nós vamos ver já os itens da DVA, né? A composição, aquele item 1, item 2. Pode ver que aqui a gente não tem muita fundamentação, não tem muito conceito e tal. Então, o que compõe a riqueza? Primeiro, ó, a riqueza é criada pela própria entidade, que é o item 1. Fala, ó, então, a DVA, na sua primeira parte, deve apresentar de forma detalhada a riqueza criada pela entidade. Então, aquilo que ela gera lá, do ponto de vista aqui da DVA, de riqueza, tá? Vocês vão ver que o que ele gera aqui do ponto de vista da DRE é receita. Os itens principais são, primeiro, receitas. E aqui, gente, tem um detalhe importante, hein? Detalhe importante, ó. Vendas de mercadorias, produtos e serviços. Então, aqui nós estamos falando da receita. Inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando na DRE tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. Muito bem. Quando eu considero aqui a minha DRE, desculpa, a minha DVA, o item receita é a minha receita bruta. Tá? Nós vamos entender o seguinte, que eu tenho que considerar a receita bruta com os tributos todos. Por quê? Eu considero tanto os tributos, tanto na receita, quanto os tributos no custo, que a gente vai ver na sequência. Porque os tributos que você paga, que é a diferença, na essência, é a riqueza que você distribui para o governo. Tá? Então, a receita, pessoal, a gente considera a receita bruta. Você pode ver que aqui no finalzinho ele ainda faz um comentário, ainda que a DRE apresente a receita líquida. Por quê? Nós vimos lá no CPC 26 que para fins de demonstração a gente parte da receita líquida. Para fins de demonstração a gente parte da receita líquida. Mas aqui na DVA a gente tem que considerar a receita bruta, tá? Esse é o primeiro item, tá bom? Bruta considerando todos os tributos lá dentro. Ó, aí a gente tem as outras receitas, que foi o conceito que a gente viu. Ó, da mesma forma que o item anterior, inclui os tributos incidentes sobre outras receitas. Lembrando que aqui não tem receita financeira, não tem receita de equivalência patrimonial, não tem receita de aluguel, não tem receita de royalties, tá? E outra coisa, a gente tem aqui, ó, eu mantive o nome, pessoal, provisão para crédito de liquidação duvidosa, porque esse é o nome que está na norma, tá? Mas a gente chama agora de perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O item 1, eu tenho receita, outras receitas e tenho PCLD. Bom, por que eu tenho que mexer na PCLD? Porque veja só, se você fez uma determinada venda, teoricamente você está gerando, do ponto de vista da DVA, você está gerando uma riqueza. Então eu tenho receita e tenho o meu contas a receber. Se daquela receita gerada o seu cliente não vai te pagar, então você, claro que a PCLD nós estamos falando de provisão não, nós estamos falando de um reconhecimento de perda, né? E aí eu precisaria fazer a consideração do tipo, bom, eu tenho um cliente que não vai me pagar, então eu reconheço essa perda, tá? Esse cliente não vai me pagar, eu reconheço essa perda. Perfeito. Só que se esse cliente não me paga, essa riqueza não é gerada. Percebe? Então, quando eu tenho o meu item 1, receita, eu tenho faturamento bruto, outras receitas, com aquelas ressalvas que a gente viu, e depois eu tenho o ajuste, seja da PCLD, quando eu constituo, ou quando eu reverto. Então, na constituição ou na reversão da PCLD, ela precisa ser considerada ali na receita. Reforçando, se você tem uma receita, uma venda, e não vai receber essa venda, então você não gerou a riqueza, por isso eu preciso fazer o ajuste, tá? Então, esse aqui é o item 1, receitas, tá? Depois, ó, então a gente entra aqui ó, no item 2, ó, insumos adquiridos de terceiros, ó, insumos adquiridos de terceiros. Então, o que nós temos ali? Ó? Custo dos produtos nas mercadorias e dos serviços. Bom, inclui os valores das matérias-primas adquiridas, né, seja para os produtos, junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, no CPV, das mercadorias
CMV, e dos serviços prestados, CSP. Veja só, não inclui gasto com pessoal próprio. Então, aqui nós temos algumas situações, pessoal. Vamos pensar no custo. Duas coisas. Primeiro, quando eu considero custo, eu estou colocando. Vamos pensar num comércio, que é primeiro mais fácil. Aquilo que eu comprei de mercadoria, eu vou lançar como despesa, como custo na hora da venda, né? Só que lembrem-se, dependendo do seu regime de tributação, na hora que eu adquiri essa mercadoria, eu tirei dali o ICMS, eu tirei dali o IPI, eu tirei dali o PIS ou o COFINS, né? Isso vai depender um pouco do seu regime de tributação. Mas esses valores que eu tirei, quando ele vai para o custo, então você concorda que lá no custo ele está sem esses tributos? Bom, então primeira consideração a fazer. Isso vale tanto para a matéria-prima, para a mercadoria e até para os serviços. Os tributos que você tirou, é que no caso dos serviços, via de regra, você não vai ter estoque, mas aquilo que você mandou para o estoque e tirou os tributos, no momento da venda, pessoal, ou melhor, desculpa, no momento do reconhecimento para custo, você tem que mandar ele lá para o custo, ou na DVA, como custo dos insumos adquiridos, considerando os impostos. Tá? Veja, se na receita bruta eu coloco os impostos, se na receita eu coloco os impostos, no custo eu também tenho que colocar o imposto. Tá? Por quê? Porque eu tenho o faturamento com todos os impostos, eu tenho o custo com todos os impostos, a diferença é o que eu estou pagando para o governo, ou seja, é o que eu estou distribuindo de riqueza para o governo. Então, se eu pego na receita todos os tributos e no custo sem os tributos, eu estaria duplicando, né? Eu estaria aumentando a minha geração de riqueza, tá? Porque eu estou gerando, teoricamente, mais receita e com um custo menor. Isso não é verdade do ponto de vista da DVA. Então, eu preciso, na receita, considerar os tributos e no custo também, tá? No custo também tem que fazer essa consideração. Tudo bem, pessoal? Até aí? Dúvidas? Certezas? Fácil aí? Até agora o que eu falei é novidade para alguém aí? Não é novidade? É feijão com arroz? A Márcia, tudo bem? A gente falou bastante, né, Márcia? Isso aí no treinamento lá, né? Mas até aí é fácil, né? Muito bem. Ó, então, e aí a gente tem também aqui o material, energia, serviço de terceiros e outros. Basicamente é aquilo que não está no custo, mas são as despesas que você também precisou para gerar a sua riqueza, né? Então, ó, inclui os valores relativos às despesas originadas na utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros. Ou seja, o item 2, insumos adquiridos, pessoal, ele não faz exatamente a diferenciação entre custo e despesa. São todos os insumos, sejam custos ou despesas, que você utilizou, seja para produzir, para revender, para prestar o serviço e para gerenciar, administrar a sua empresa, o caso das despesas, para gerar a riqueza. Então, isso é o item 2, insumos adquiridos de terceiros, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, vejam que importante, aqui ele está reforçando aquilo que eu acabei de falar. Nos valores dos custos de produtos e mercadorias vendidas, materiais, serviços, energias, etc. Desculpa, pessoal. Consumidos, né? Então aquilo que você consumiu para gerar receita, ó, devem ser considerados os tributos incluídos no momento da compra. Por exemplo, o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, ele fala recuperáveis ou não. Lembre-se que recuperáveis ou não, gente, claro, se não for recuperável, o que vai acontecer? Automaticamente ele já está no custo da mercadoria vendida, né? Então, teoricamente, ele já faz parte lá. Agora, vamos supor, se ele é recuperável, então você tirou na aquisição. Mas ao tirar, beleza, ele vai estar lá como créditos tributários. Mas na hora que você vai montar DVA, você precisa levar isso como custo dos insumos, tá? Ele vai fazer parte do custo dos insumos. E aqui, gente, não tem jeito, a gente tem que fazer um controle à parte disso aí, tá? Ó, esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na DRE. Então, na DRE, esses créditos tributários eles vão para ativo e o que vai para custo da mercadoria vendida é o líquido. Na DVA, não. É o bruto tanto na receita quanto no custo, tá? Porque a diferença, gente, você vai
como eu diria, a diferença você vai tratar como distribuição de riqueza para o governo, tá? Outra coisa, ó, perda e recuperação de valores de ativos. Então, ó, inclui valores relativos a ajuste por avaliação a valor de mercado de estoque, imobilizado, investimento, né? Então é assim, aqui você tem aquelas perdas estimadas, né, no estoque, você tem um impairment lá no imobilizado, impairment no investimento, enfim. Então esses itens, olha, eles têm que ser considerados aqui como custo, tá? Ó, inclui os valores relativos a ajustes por avaliação ao valor de mercado. Também deve ser incluídos os valores reconhecidos no resultado do período, tanto na Constituição, então se eu fui lá, apliquei o CPC 01 no meu imobilizado, por exemplo, identifiquei uma perda, então qual foi meu lançamento contábil? Perdas estimadas lá na minha despesa administrativa, como perda lá por impairment, e crédito de... Nossa... e crédito de redução ao valor recuperável de ativos lá no imobilizado. Pegando exemplo de imobilizado, tá? Então, isso na Constituição. No ano seguinte, eu fui lá, vi que não tinha perda, eu tenho que reverter isso. Então, o que ele fala, ó, também deve ser incluídos os valores reconhecidos no período, tanto na Constituição quanto na reversão para perdas, tá? Então, ó, se no período o valor líquido for positivo, deve ser somado. Se no período for negativo, então ele vai ser diminuído, tá? Isto que ele está falando aqui, pessoal, vale também para o item 1 aqui, quando a gente fala da PCLD, ó. Então, provisão para crédito de liquidação duvidosa, veja que aqui embaixo, ó, aqui, olha só, né, só para reforçar. Então, o que ele faz? Ele fala na Constituição e na reversão. Não é só na Constituição, tá? Quando eu constituo, eu lanço reduzindo a minha receita, quando eu reverto, eu aumento a minha receita, que é o oposto do que nós temos aqui, ó. Então quando eu reconheço uma perda, ele vai aumentar os meus insumos, vai aumentar o meu custo. Quando eu reverto, eu gero uma receita, em tese, e aí ele diminui os meus insumos, tá? E aí, pessoal, a gente tem o item 3. Então, item 1 são as receitas, item 2, o custo e insumo, item 3, valor adicionado bruto, que é, na verdade, o 1 menos o 2, tá? Então, ó, ao deduzirmos o item 1, insumos adquiridos, do item 2, na verdade, aqui tá trocado aqui, tá, pessoal? Do item 1, receita, teremos o item 3, valor adicionado bruto. Então, ou seja, tirando 1 menos o 2, eu chego no 3, que é o valor adicionado bruto, que é só uma conta de total, certo? E a gente tem o 4 aqui, pessoal. O 4, ó, é minha depreciação, amortização e exaustão. Então, ele inclui a despesa ou custo que foi contabilizado no período. Então, aqui são as minhas retenções. Então, esse item 4 aqui, depreciação, amortização e exaustão, são chamados de retenção. Por que retenção? Porque esse valor é um valor que ele diminui o meu resultado, consequentemente ele ficou retido na empresa e eu não distribuí nem para o governo, nem para os sócios, nem para os funcionários, para ninguém, nem para terceiros. Ele ficou retido lá na empresa, tá? Então, por isso chama-se retenções. E aí é bem claro, pessoal, é como a gente está lendo ali mesmo, tá? É amortização, exaustão e depreciação. O item 4. Aí nós temos o item 5, que é também um totalizador, ó. Você pega lá o item 4, né, menos o item 3, então você tem o item 5, valor adicionado líquido. Então vamos lá, nós teríamos assim, ó. Item 1, receitas. Item 2, custo ou insumos para gerar a riqueza, vamos falar assim. Item 3, riqueza bruta. Item 4, depreciação, amortização e exaustão, que é retenções. Item 5, riqueza líquida. Então, esta é a riqueza líquida gerada pela empresa. Tá? Agora nós vamos ter os valores recebidos em transferência. Ó. Esse é o item 5. No item 6, então, nós temos os valores que foram recebidos em transferência. Ou seja, é aquele caso que eu expliquei para vocês. Eu tenho os recursos, esses recursos eles estão sob controle de outra pessoa, e quando é gerada essa riqueza é transferida, porque a riqueza é minha, não é do usuário. Então, ó, resultado de equivalência patrimonial é um deles. O resultado da equivalência pode representar receita ou despesa. Então, se despesa, deve considerar como redução ou valor negativo.
né? Depois, a gente tem receitas financeiras. Inclui todas as receitas, inclusive variação cambial ativa independentemente da sua origem. Tá? Uma vez que você tem ali uma receita financeira, seja de juros recebido de terceiros, variação cambial ativa, variação cambial passiva, não interessa. Tá? É considerado receita financeira, tem que ser considerado aqui no item 6. Depois, outras receitas. Aí nós estamos falando de dividendos, investimentos avaliados ao custo, aluguel, direitos de franquia, royalties, enfim, todos esses outros itens, tá? Que representam recursos que você tem em outra entidade. Ao usar, ela transfere essa receita para a gente. Depois o item 7, pessoal, né? Depois desse item 6 aqui, a gente tem o item 7. O item 7 eu até vou incluir aqui no slide, que ele não tem, mas o item 7 é o quê? É a geração, é a riqueza líquida, né? É a riqueza a distribuir, vamos falar assim. Então, o item 7 é o quanto, veja, eu tenho a minha receita, os meus insumos, então riqueza bruta. Tenho as minhas retenções, riqueza líquida. Aí eu tenho os recebidos em transferências, que é o item 6. O item 7 é a riqueza a distribuir. O item 8, pessoal, é a distribuição da riqueza. Lembrando que se eu tenho um item 7 de 100 mil, o meu item 8 tem que ser 100 mil, tá? Por quê? Porque eu não posso distribuir mais riqueza do que aquilo que eu consegui gerar de riqueza. Perfeito, pessoal? Gente, até alguma dúvida? Hoje a gente deve terminar bem antes aí. Alguma dúvida? Professor, Diga lá, Daiane. eu tenho uma dúvida, mas é que você já passou. Mas pode falar. Como eu estou trabalhando, tá, na parte lá dos insumos, você falou que tem que ter os impostos. Isso Mas mesmo. eu não entendi muito bem. Tipo... Vamos lá. Você falou que você faz a DVA aí, não faz? Uhum. Então tá. Bom, você pega a sua empresa, ela é comercial, não é? A indústria. Comercial, comercialização de energia. Então deixa eu pensar um pouco. Você tem estoque de energia, não tem ou não? Não. Você... Nem sei se dá para estocar, eu acho que dá, né? Mas você é especialista aí, pode me falar melhor, né? Tô pensando aqui. Vamos lá, mas funciona assim. Vamos pegar um comércio de uma mercadoria, que fica um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. Eu vendo, por exemplo, sei lá, celular. Tá? Então, quando eu compro o celular, eu compro e revendo o celular, tá? Quando eu fiz essa operação... Vamos supor que eu seja aí uma empresa aí de lucro presumido e eu só tenha o crédito de ICMS, para facilitar o exemplo. Mas isso vale tanto para o IPI, para o PIS e para o COFINS. Tá? Bom, então na hora que eu lancei lá na minha contabilidade, o que eu fiz? Vamos supor que eu paguei R$100 num aparelho celular e tenho lá R$18 de ICMS, 18%. Qual o valor que vai para o meu estoque? R$82, correto? Então, o que eu vou pagar para o meu fornecedor é 100, 18 eu tomo de crédito, o que entra para o meu custo de mercadoria vendida, ou melhor, para o meu custo de estoque é R$82. Tá claro até aí? Tudo bem? Sim. Beleza. Na hora que eu vendo essa mercadoria, vamos lá, na hora que eu vendi ela, sei lá, por R$200, o que acontece? Então, eu estou colocando até o meu lucro, tudo, e a minha receita bruta, ela inclui ICMS, IPI, PIS e COFINS, se eu for contribuinte, certo? Na venda. Eu vou ter minha venda bruta e vou ter a minha dedução de receita. Aí eu tenho que, na venda, reconhecer o meu custo. Tenho que dar baixa do meu estoque e mandar para custo. Mas veja, quanto eu mandei para estoque? R$82, correto? Quando eu baixo para custo, eu vou baixar quanto? R$82. Então, o meu lucro bruto, ele seria o quê? Ele seria o 100 menos os tributos incidentes sobre a venda, menos o custo de R$82. O que sobra é o meu lucro bruto. Tá claro até aí, Daiane? Sim. Beleza. O que a norma está dizendo é que é assim, eu comprei, na hora da venda, vamos lá, a receita ficou clara, certo? Eu preciso considerar minha receita bruta com os tributos, perfeito? Tá,
Tá, que no caso seria só IPI e ICMS, que está incluso no faturamento, é isso, né? Basicamente, é PIS e COFINS Sem também. ser PIS e COFINS quando a gente apura depois. Basicamente, mas é que quando você, supostamente, quando você tem seu preço de venda, é porque assim, você tem a receita bruta e a receita líquida, né? Você lembra que a gente Isso. falou da receita da DRE, que a gente apresenta a DRE a partir da receita líquida. Uhum. Eu, nos meus clientes aqui, até pela estrutura do meu balancete, talvez a própria Daiane, a própria Márcia aí, a Lilian talvez não, mas eu apresento a partir da receita bruta. Eu coloco lá receita bruta, deduções, receita líquida. Por quê? Porque o meu sistema ele não solta só receita líquida, o meu sistema ele solta a receita bruta, né? Mas aí nós estamos falando de DRE. Então eu tenho receita bruta. Agora, e na DRE, pela norma, é receita líquida. Mas quando eu estou falando, então, do custo, ele vem para o meu custo tirando aqueles impostos que eu me creditei. Então, se eu paguei 100, ele foi para o meu estoque por 82, ele vem para o meu custo por 82. Tá certo? Entendeu até aí? Certo. Uhum. Perfeito. Então, o que a DVA diz? A DVA fala assim, do mesmo jeito que eu considero a receita bruta, eu preciso considerar o custo bruto. O que é o custo bruto? Vamos falar assim. Ele não tem essa expressão, eu que estou usando, tá? Então, por exemplo, na hora que eu vou considerar o meu custo de insumos aqui na DVA, eu não vou considerar 82, eu vou considerar 100. Eu vou considerar os 82 que veio do estoque, mas vou considerar também o imposto que estava embutido ali, que para a DRE eu tirei, mas na DVA eu preciso incluir novamente, eu preciso voltar esse. Agora entendi. Entendeu? Agora entendi. Uhum. É que a gente não tem essa situação aqui. Por isso que eu perguntei, porque como eu Uhum. falei, se você estoca energia, né, supostamente, teoricamente aquilo ficaria no estoque, como eu disse, eu não sei se é possível. Acho que é até possível armazenar energia, né? A gente não vai estocar vento. Mais ou menos, né? A Dilma que falou isso. Aqui vai... A Dilma que falou. Mas você sabe, Daiane, que assim, depois eu vi um especialista falando que ele falou que é possível armazenar vento. Sério? O cara falou, eu vi um cara falando, o cara falou assim, todo mundo falou mal da Dilma, não sei o que tal, mas é possível. Como, eu não sei. Por isso que no caso da energia, você armazena, se for pensar bem, é por meio de baterias, vamos falar assim, né? Mas no caso de vocês, como é energia... É que no nosso caso é eólica, né? Então, tem casos que não é possível. E mesmo no caso de energia, digamos, elétrica, por exemplo, né? A gente também tem, é verdade. Mas aí precisariam ser baterias gigantescas para isso, né? Mas veja, carro elétrico não é assim? Se você para num posto lá, vamos falar assim, e tem lá para você recarregar o carro, você tá, é uma bateria que é uma energia que está armazenada. Uhum. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas voltando. Então é assim, por que tem que ser feita essa consideração? Porque na receita você está considerando com os tributos. E na despesa, no custo, nos insumos, você também considera com os tributos. Aí você pode me perguntar, mas por que é feito assim? Porque eu tenho o bruto na geração da riqueza e tenho o bruto no insumo. A diferença, que é o que você paga, porque o ICMS, por exemplo, PIS, COFINS, dependendo do seu regime de tributação, você vai pagar pela diferença, certo? Então, esse valor que você efetivamente pagou é a distribuição de riqueza para o governo, seja IPI, seja PIS, COFINS ou ICMS. Então, eu considero bruto nos dois e aquilo que você paga, você considera como distribuição de riqueza. Certo? Entenderam? Sim. Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas aí? Tranquilo? Não? Então tá bom. Agora a gente entra na distribuição, pessoal. A distribuição é o item 8. Lembrando que o total da riqueza líquida ele tem que ser o mesmo da distribuição da riqueza, não pode ser diferente, tá? Então, primeiro eu vou distribuir, Então, a segunda parte da DVA, então, deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais componentes são, primeiro, pessoal. Olha aqui, gente, aqui tem um negócio interessante. Voltando, quando tem um outro detalhe, imagina na indústria. Eu tenho uma indústria, eu acabei de falar para a Daiane que eu preciso incluir os impostos.
Mas veja, quando eu tenho o meu custo do produto vendido lá na minha DRE, ali dentro eu tenho mão de obra, eu tenho fundo de garantia sobre aquilo que eu pago para os funcionários, eu tenho vale refeição, tenho vale transporte, eu tenho um monte de benefícios que eu paguei para os funcionários. Ele está dentro do estoque, porque ele está em produtos em elaboração, depois vai para produto acabado, quando você vende ele vai para custo, certo? Então, todos esses gastos, eles precisam sair do custo. Eles não podem incluir no custo. Esse é um agravante, Daiane, né? Porque olha só, então, ó, remuneração direta. Então, representa pelos valores relativos a salário, 13º salário, honorário da administração, inclusive pagamento baseado em ações, que é do CPC 10, se eu não me engano, férias, comissão, hora extra, participação, ó, os benefícios representados pelos valores de assistência médica, alimentação, transporte, plano de aposentadoria, o FGTS, né? Então, todos esses itens aqui, pessoal, no custo da indústria, no comércio não, porque isso aqui já vai estar na despesa. Mas aí eu preciso tirar lá das despesas, eu preciso tirar dos insumos. Na indústria, eu tenho um problema a mais, porque na indústria isso aqui está no custo da mercadoria. Então, quando eu vendo que eu gero essa mercadoria, ele vai para custo automaticamente. Eu precisaria tirar isso do custo. Na prestação de serviço também. Pega uma prestação de serviço, você só tem custo da mão de obra, basicamente. Basicamente, né? Tem vários outros, mas o principal seria a mão de obra. Então, todos esses itens que estão lá no custo, eles têm que ser retirados do custo, tá? Porque isso aqui é distribuição de riqueza para o pessoal, não é insumo para gerar riqueza, tá? Em outras palavras, pessoal, o que ele está dizendo é assim. Então, você pega ali a Daiane Mourão. Ela está lá no escritório dela, ela ganha lá super bem, então ela ganha lá os 10 mil reais dela por mês. Quando ela recebe o salário lá dos 10 mil, o que acontece? Do ponto de vista da DRE, ela está recebendo o salário e esse recebimento é uma despesa ou custo, do ponto de vista DRE. Do ponto de vista da DVA, o escritório no qual a Daiane trabalha, ela, ao receber os 10 mil reais e mais os benefícios, né, isso representa a riqueza que o escritório dela gerou e distribuiu para ela. Entenderam? Na verdade, este é o conceito que está por trás da DVA. Eu acho muito bonito, mas na prática, para mim, sinceramente, pessoal, para mim não muda nada. Se o salário que eu recebo na faculdade, se ele é considerado despesa ou distribuição de riqueza, sinceramente, o importante é receber meu salário da forma correta. Não é assim? Eu não sei o que vocês pensam aí, mas essa é a visão. Na DRE, salário é despesa ou custo, na DVA é distribuição de riqueza. Sua empresa consome insumos, esses insumos geram riqueza e aí depois ela distribui essa riqueza para os funcionários, sob a forma de salários e benefícios, para o governo sob a forma de tributos, de terceiros, quando a gente usa recursos deles, e o que sobra fica distribuído para os sócios, tá? Esse é o conceito, basicamente. Tudo bem, pessoal? Depois, ó, o item 2, então a gente tem aqui, ó, impostos, taxas e contribuições, né? Impostos, taxas e contribuições. Então, ó, valores relativos a imposto de renda, contribuição social, o INSS, aqui ele fala, inclui os valores de seguro de acidente de trabalho, que seja ônus do empregador, tá? Bem como os demais impostos e contribuições e que a empresa seja sujeita. Então, tudo aquilo que é imposto, taxa, contribuição, que é referente, que a empresa está pagando, ela entra aqui. Ó, para os impostos compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS, COFINS, né, devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos, e representam a diferença entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens considerados como os insumos. Ou seja, é o líquido daquilo que você paga, pessoal. Por quê? Na minha venda, eu tenho lá, vamos pegar PIS, por exemplo, eu tenho o PIS sobre a receita, pensando no lucro real, e tenho o PIS que eu tive de crédito quando eu adquiri o meu insumo, quando eu adquiri o meu estoque. Então, o que eu pago para o governo que vai estar aqui? A diferença. Né? Então, quando eu faço o pagamento, é este valor que vai acabar entrando aqui. É automático isso porque ele vai entrar pela diferença. Então, aquele valor que você pagou é o valor que ele deve ser considerado como distribuição de riqueza para o governo. Tá? Ó,
Então, no caso federal, então inclui todos os impostos, os tributos, vamos falar assim, para a União, inclusive aqueles que são repassados no todo ou em parte para os estados, municípios, tal, imposto de renda, contribuição, IPI, CID, PIS, COFINS. Ó, aqui inclui também a contribuição sindical patronal para as empresas que pagam, nem todas pagam, não é obrigatório, mas tem empresa que ainda paga. ICMS, ó, inclui, desculpa, estaduais, inclui os tributos devido ao estado. Então, nós estamos falando aqui, ó, ICMS, IPVA. Para o município, a gente tem o ISS, tem o IPTU, né? Ó, você pode ter algum tipo de taxa aqui, você tem a TFE, você tem algumas coisas do tipo que entrariam aqui, tá? Então, você tem, ó, impostos, taxas e contribuições, tá? Então, esses itens todos, pessoal, eles automaticamente vêm para cá. Então, você tem uma mercadoria importada, você tem o imposto de importação, né? Quando ele vai lá para o seu... Você não vai colocar ele na sua receita, você coloca ele só vai estar no custo de aquisição, né? Então, na hora que você coloca lá, o que você pagou de imposto de importação, depois é o que você vai, teoricamente, estar distribuindo de riqueza aí, tá? E por último, pessoal, por último não, desculpa, antepenúltimo aqui, né? A gente tem a remuneração de terceiros, que aqui inclui, na verdade, aqueles valores que nós estamos usando ativos de terceiros e nós estamos gerando riqueza pelo uso desses ativos. Então, a gente transfere essa riqueza para eles. Assim como nós recebemos em transferência, aqui no item 8, que é a distribuição da riqueza, nós transferimos essa riqueza. Lá em cima, nós recebemos, ou recebemos em transferência, e aqui nós mandamos em transferências, tá? Então, a remuneração do capital de terceiros. Então, valor pagos ou creditados a financiadores externos de capital, nós estamos falando de juros. Ó, juros inclui despesa financeira, variação cambial passiva, relativas a qualquer tipo de empréstimo e financiamento. Tá? Empresas do grupo. Então se eu tenho lá um contrato de mútuo, eu estou mandando riqueza, estou pagando juros para outra empresa. Não tem problema, é distribuição de riqueza. Tá? Ó, inclui os valores que tenham sido capitalizados no período. Ou seja, se eu tenho uma despesa financeira que eu estou pagando e estou capitalizando isso por conta do CPC 20, por exemplo, eu preciso, na minha DRE ele nem vai aparecer, mas eu preciso incluir aqui na minha DVA, tá? Depois, ó, aluguéis. Se eu estou pagando aluguel, significa que eu estou usando o imóvel de terceiro, eu estou gerando riqueza para um terceiro. Então, ó, aluguel, inclusive as despesas com arrendamento operacional, se for leasing, pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos, que também pode acontecer. E outras, né? Que aí ele fala aqui, ó, pessoal, riqueza como capital intelectual, royalties, franquias, direitos autorais, né? Qualquer coisa que você vai, digamos, ter que pagar para o terceiro, você está transferindo aí a riqueza, tá? E por último, pessoal, aqui a gente tem a remuneração do capital próprio. Até aqui tudo bem, gente? Dúvidas aí? Tranquilo? Suave, pessoal? Bom, tô achando vocês muito quietinhos aí hoje, né? Muito quietinhos. Vamos lá. Né? Mas se tá bom, se tá tranquilo. Bom, e por último, pessoal, aqui é realmente o último item, né, da distribuição é dos sócios, né? Então, o que a gente tem? Ó, é a remuneração do capital próprio. Então, a gente tem... Vamos lá. Beleza. Então, a gente tem aqui, ó... os valores relativos à remuneração atribuída a sócios e acionistas, né? Que é o item 4. Então, ó, juros sobre capital próprio e dividendos. Então, inclui os valores pagos ou creditados aos sócios, acionistas, por conta do resultado do período, ressalvando-se os valores de juros sobre capital próprio transferido por conta de reservas de lucros. Por quê? Porque quando você transfere de reserva de lucro, pessoal, significa que você não está tirando do resultado, então ele não vai entrar aqui na distribuição. Aqui é quando você distribui, ele sai do resultado do período, tá? Tanto o dividendo quanto o juros sobre capital próprio. Ó, deve ser incluídas, ou melhor, incluídos, apenas os valores distribuídos com base no resultado do próprio exercício, tá vendo? Se for de outros períodos, não, porque ele vai estar transitando do PL para essas contas. Desconsiderando-se os dividendos distribuídos com base em lucros acumulados em exercícios anteriores, tá vendo? A mesma coisa. Uma vez que já foram tratados como lucros retidos no exercício em que foram gerados, tá?
E tem os chamados lucros retidos ou prejuízos, pessoal. Por quê? Você teve um lucro de 100 mil. Dos 100 mil, 90 mil você distribuiu aí, vamos falar, 10 mil você distribuiu como dividendos ou juros sobre capital próprio, tá? Do resultado do período. Então sobrou para você 90. O que você fez com esses 90? Você manteve eles na empresa. Esses 90 tá lá ou lucros acumulados ou em reserva de lucros, ok? Ou você transferiu ele para aumentar capital, não tem problema. Mas o importante é que ele é considerado como lucro retido. Por quê? Porque você reteve ele na empresa. Que seja para aumentar capital, para constituir reserva, mas você mantém ele lá na empresa. Ó, inclui os valores relativos ao lucro do exercício destinados a reservas, ele fala, inclusive o juros sobre capital próprio, quando tiver esse tratamento. Então, no caso de prejuízo, esse valor deve ser incluído com sinal negativo. Se deu prejuízo, significa que você está diminuindo os seus lucros retidos, tá? Ó, as quantias destinadas a sócios e acionistas na forma do juros sobre capital próprio, independentemente de serem registradas como passivo, a pagar lá, ou como reserva de lucro, devem ter o mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício que devem ser imputados. Tá? Ou seja, então esse juros sobre capital próprio, ele fala, independentemente do passivo, você precisa considerar ele no exercício que eles são correspondentes, tá? Tudo bem, pessoal? Aqui tem um modelo da DVA que eu vou mostrar para vocês e aí a gente finaliza. Falei para vocês que isso aqui era bem rápido. Dúvidas até aí, gente? Eu também falei bastante rápido, vocês não fizeram perguntas aí, com exceção da Daiane. Daiane Mourão aí, Fabiano, a Lilian, a Márcia. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Aparece sim, o Glaucio, para mim você aparece aqui como participante sim, tá? Você pode não estar aparecendo aqui no vídeo, talvez, né? Mas aparece sim como... Aparece na aula sim, tá? Tanto é que eu vejo aqui você aí. Ó, aqui tem um modelo de DVA, pessoal. Lógico, se você pegar esse CPC, ele vai ter para banco, ele vai ter os modelos mais específicos. Aqui a gente olha o modelo geral, né? Basicamente, ó. Então é o quadro como a gente deveria montar, gente. Se você for montar DVA, esse aqui é o modelo, é da própria norma isso aqui. Então você tem aqui, ó, a receita, ó, vendas de mercadorias, produtos e serviços, as outras receitas, receitas relativas à construção de ativos próprios, se você tiver, e a perda, né? A provisão aqui, que não é o termo correto, mas é a perda estimada. Então, seja reversão ou seja constituição. Isso aqui constitui o item 1. O item 2, ó, insumos adquiridos de terceiros, você tem custo dos produtos, mercadoria e serviços, ó, material, energia, serviços terceiros, outros, né? Então, aqui você tem perda ou recuperação de ativos e outras receitas. Lógico que aqui é um pouco mais resumido, mas vocês podem reparar que esse quadro, ele está exatamente igual ao que a gente falou nos slides, lá no texto. Ó. O 3, valor adicionado bruto. Aí você tem depreciação, amortização e exaustão, que é o item 4. O item 5, valor adicionado, produzido pela entidade. O 6, ó, resultado de equivalência, receitas financeiras, outras. O que sobra para você é o que você vai distribuir. E aí você tem a distribuição, ó, total do pessoal, total de remuneração direta, benefícios, fundo de garantia. Você pode detalhar isso em função da sua necessidade, tá? Ó, impostos, que é o item 2, impostos, taxas de contribuições, impostos federais, estaduais, municipais. Você pode detalhar se você quiser. Isso aqui é só uma sugestão da norma. De terceiros, tem juros, aluguéis e outras, é a transferência. E por último, dos sócios, ó, juros sobre capital próprio, dividendos, lucros retidos. E os lucros retidos, ele fala que só para consolidação, a parte que é do não controlador, porque aí você precisa separar. Basicamente é isso, pessoal. Né? Como eu disse, então a DVA não é algo tão difícil, não é algo tão complexo. Né? O que a gente precisa agora é praticar. Eu tenho um exercício aqui, eu vou publicar esse exercício para vocês, e aí na próxima aula a gente pode até... Vocês acham que... não, semana que vem a gente não tem aula, né? Como eu programei, não é isso? Então, no dia 13, pessoal, a gente na aula, vocês vão ter aí 2 semanas para resolver, e aí lá no dia 13 eu publico aqui, mostro para vocês a resolução do exercício da DVA que eu vou publicar, tá bom? Gente, dúvidas aí, não? Pode falar, Daiane, desculpa.
Não, eu só falei, tá bom. Né? Então eu vou publicar as questões também. Agora, como eu disse, eu já estou finalizando aqui as mudanças, essas coisas todas. Publico e aí no dia 13 lá, então, a gente vai resolver. Lembrando que, pessoal, como eu disse no início, tá? Então, no dia, eu vou, depois até publico, mas no dia 6, ou seja, primeiro sábado, a gente sempre deixa sem aula, para facilitar a nossa vida aí, né? Depois a gente tem aula nos outros 3 sábados e uma noite por semana entre 20 e 25. Eu vou publicar também, além desse exercício da DVA, também o calendário atualizado para vocês lá no grupo da pós, lá no meu site. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá bom. Muito bem. Dúvidas, certezas? Professor, aquele exercício da conversão de balanço, você Também. vai publicar também. Vou Ah, tá. publicar também, Daiane, porque eu estou atrasado, na verdade, aqui na pós com todos os exercícios, seja os testes, sejam exercícios práticos, mas se Deus quiser, essa semana eu vou tirar meu atraso aí, ou pelo menos começar, né? Tá? E ainda que a gente não resolva agora, a gente pode resolver um pouquinho mais para frente, mas nós vamos resolver todos eles, tá bom? Tá bom. Beleza, pessoal? Dúvidas? Mais algum comentário? Não? Bom, pessoal, Não, então, pode falar. não, Márcia, nada. você ia falar, Márcia? O exercício vai ser publicado no grupo do Não, WhatsApp? não, eu sempre No publico, site? não, eu sempre publico no site, viu, Marcia? Ah, tá. Eu publico no site, normalmente eu falo assim, ó, exercício publicado, mas vão acompanhando lá no site, porque eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto muito de publicar no grupo, porque, assim, os clientes adoram mexer tudo com o WhatsApp, né? Mas eu falo os clientes porque às vezes os caras me mandam algumas coisas para o trabalho aqui, e aí ele me manda no WhatsApp, e aí do WhatsApp eu preciso passar para o computador para poder imprimir, eu acho mais difícil. Lá ele já vai estar publicado em PDF, você já baixa, já imprime, eu acho mais prático. Acho mais fácil, não é? Então, Tá. essa coisa de mandar para o WhatsApp, para depois transferir para o computador, a não ser que vocês prefiram, tá? Mas eu acho mais rápido e mais prático direto no site. Tá bom? Tá ok. Então, pessoal, então fiquem com Deus, boa semana. Lembrando, então, semana que vem não tem aula, só no dia 13, tá bom? Tá Tá. bom. E precisando de alguma coisa essa semana, estarei à disposição aí, tá? Tá ok. Pessoal, Bom então fim de semana.